Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre o Três Mulheres Fortes da Marie Andai, alguém sabe? Enfim. Esse livro foi publicado esse ano pela Kozak Naif e ele ganhou o prêmio Goncourt, que é um dos prêmios mais importantes da literatura francesa em 2009. E ela tem outro livro publicado também pela Kozak que se chama Corações Apertados. Coração apertado no singular. Mas eu não li, esse aqui é o primeiro livro que eu leio dela. Bom, então primeira coisa a se dizer é que ele é dividido em 3 partes. Então, aqui eu até achei bem bonito o início do capítulo, assim, esse aqui é o primeiro do capítulo, ou enfim, do conto. Não sei direito oficialmente como chamar isso. Daí aqui o segundo. E aqui o terceiro. As historinhas dos 3 têm uma espécie de ligação entre elas, mas não é nada assim muito gritante, não é que nem esses filmes de Hollywood assim que fica super forçado o encontro entre os personagens, assim, eles não chegam na realidade nem a se encontrar. Mas, por exemplo, existe uma prisão que é citada em 2 deles porque as pessoas envolvidas na história têm algum tipo de envolvimento com essa prisão. Ou uma personagem do último conto faz parte de uma família que tem uma prima que mora na França, que é a menina do segundo conto. Então, assim, bem de leve, as histórias se cruzam um pouquinho. Outra coisa também legal de dizer é que esse livro é bastante... Apesar dela ser francesa, da autora ser francesa, dele ter sido escrito em francês, enfim, o pai dela era do Senegal e o livro tem um pouquinho dessa coisa ou dos imigrantes que vão do Senegal pra França, ou até algumas histórias que se passam no Senegal. Então a gente consegue perceber assim uma coisa forte em relação a mostrar a vida dessas pessoas. O livro não é exatamente sobre isso, tá? Não é sobre os processos de um país para o outro, enfim. Ele é de emoções bem fortes, mas ele envolve essa questão do Senegal. Bom, a primeira história vai contar sobre a Nora. Ela mora na França, os pais já se separaram, a mãe era francesa, o pai senegalês. E pelo menos dá a entender, assim, ela não é tão explícita, ele era senegalês, mas fica meio subentendido que ela tá lá. E ela vai porque o pai a chama, porque aparentemente ela precisa resolver alguma coisa que ela não sabe o que é. E ela deixa a filha dela junto com um namorado novo, assim. E até o trecho dessa parte é bem bonito. O Caleb dos Espanadores usou na resenha dele, inclusive. É um trecho bem bacana. Vou colocar o link ali embaixo. E então ela vai sem saber direito o que ela tem que fazer. E elas também têm essa relação muito forte em pensar na filha, na casa. E fora a filha dela, esse namorado dela também tem uma filha. Então ele ficou com as 2 meninas e ela se apegou a essa outra menina também. E ela meio que acha que ele não é capaz de cuidar das 2 meninas. E fora que o que ela acaba tendo que resolver no lugar é bastante assustador. Não assustador, assim, no sentido próprio da palavra, mas seria uma barra muito grande pra qualquer pessoa. Eu não vou contar o que é, mas... Bom, enfim, ela é advogada, envolve um pouco o fato dela ser advogada, o fato pelo qual ela foi chamada pelo pai. Então, enfim, ela vai ter que resolver alguma coisa. Enfim, ela tem que conciliar todos esses sentimentos diferentes em relação à família dela, ao pai com quem ela nunca teve muito contato, ao irmão com quem ela tem uma relação meio estranha e com as filhas que ela deixou, né? Então, a primeira história envolve isso. A segunda história, ela é a mais curiosa porque ela é narrada em primeira pessoa por um homem, não por uma mulher. Então, o nome dele é Rudy. E ele vai falar sobre a Fanta, que é a mulher dele.
Então, ele é francês e ele morou no Senegal com a família durante um tempo. E ele conheceu a Fanta lá. E a Fanta era professora, super bem qualificada, de literatura. Enfim, os dois se casaram e ele quis voltar para a França e foram. E a licença que ela tem para dar aula não é válida na França. E ela acaba ficando em casa, meio sem caminho, assim, meio perdidona. E com isso ele também fica meio perdidão, meio louco. E quando a gente começa a acompanhar ele tá remoendo uma briga que os dois tiveram e ele meio que não lembra, meio que não quer saber o que aconteceu, não quer falar com ela. E depois ele começa a querer falar com ela freneticamente. Enfim, envolve coisas do trabalho dele, envolve outras pessoas, tipo vizinhos, enfim. E ele tá aqui remoendo toda essa história dos dois, remoendo coisas que aconteceram no passado, remoendo o fato de que ele meio que trouxe ela pra não fazer nada, porque ela não consegue dar aula na França, enfim. Então, a imagem que a gente tem da Fanta é através do Rudy. É bem engraçado, porque ela se torna uma mulher forte por ter que suportar ele, que é um cara meio louco, imaturo e egocêntrico. Então, tudo que a gente tem imagem dela ser forte é porque ele mostra exatamente a posição contrária. E é bem curioso, assim. O primeiro conto é em terceira pessoa, enquanto esse segundo é em primeira, contado pelo Rudy. E o terceiro conto, então, vai contar a história da Caddy. Ela casou com um rapaz, também dá a entender que os dois moravam no Senegal. E ele morreu depois de 3 anos. E ela ficou um tempo com a família dele, ajudando assim na casa e tal, até que a família dele quer mandar ela pra França pra encontrar a Fanta, que é uma prima que eles acreditam que tenha dado super certo, tenha ficado super rica. Eles querem mandar a Caddy pra França pra ela poder pegar dinheiro dessa prima e mandar pra família. E na realidade é uma maneira bem da família tanto se livrar da Caddy como conseguir dinheiro. Só que a Caddy, ela foi abandonada pelos pais e ela, assim, lembra um pouquinho a menina de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, sabe? Uma menina que não quer nada, que não sabe nada. Enfim, essa coisa meio morna, assim. Então, a Caddy é mais ou menos assim. E quando ela começa a passar pelos processos de imigração clandestinos, ela não entende, ela não sabe por que tá indo, ela só foi porque mandaram ela ir. Ela não sabe o que ela tem que fazer, nem nada assim, então ela tá super perdida. E ela encontra um menino, e os dois vão meio que se ajudando no caminho e tal, até que acontece um problema na história dos dois. Você tem vontade de socar ele na cara. A gente socaria ele se ele fosse real e se a gente pudesse. E o fim desse conto também é bem drástico, assim. Bom, uma coisa legal que tem no fim de todos os contos chama contraponto. Depois que acaba o conto, vem esse trechinho que é um parágrafo, assim, contando, digamos, o lado do outro personagem, assim. Então, por exemplo, nessa história da Caddy, o lado do outro personagem é desse menino que apareceu na vida dela. E é uma maneira bem curiosa de você meio que saber o que aconteceu depois do fim, assim. Do tipo, o que aconteceu depois que a Cinderela casou com o príncipe, né? É uma maneira... É mais ou menos isso, assim. Ela conta uma coisinha diferente que a gente não sabia, o que o personagem não sabia, ou o que aconteceu depois que acabou. E é uma coisa que pra mim foi bem inusitado, assim, nunca vi nenhum autor fazendo isso. Eu acho que no livro a autora consegue abordar 3 mulheres com 3 tipos de forças muito diferentes, né? A Nora, ela tem uma força mais de tentar segurar o mundo inteiro ao mesmo tempo, enquanto a Fanta tem uma coisa mais de tentar conviver com os próprios erros, problemas do passado, enquanto a Caddy tem uma força de continuar e persistir no matter what, assim.
ir sempre em frente, digamos assim. Outra coisa legal do livro é que a linguagem que ela usa, a escrita dela é muito bonita. A escrita ela não chega a ser muito rebuscada, ela é de certa forma limpa, mas ela é muito bonita do jeito que ela combina algumas palavras e do jeito que ela exprime sentimentos dos personagens. É bem interessante. Eu acho que quem consegue ler bem em francês devia tentar ler em francês, porque eu acho que vale a pena, assim, acho que a diferença vai ser interessante. Eu ainda não consigo esse tipo de nível, assim, de livro, mas eu tenho vontade de um dia ler na língua original. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.